Olá, boa tarde. Temos visto muitos casos de pessoas que parecem viver sob o domínio de outras, não conseguem desvencilhar-se. Seriam esses casos obsessões? Para responder essas perguntas, nós trouxemos Heloísa Pires. E de uma outra maneira, será que pessoas vivas podem obsediar pessoas que já morreram? Para essas questões, nós trouxemos Girlane Costa e Silva. Vamos iniciar pela pintura mediúnica. Este é o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Queridos amigos, vocês pediram e nós trouxemos o médium que pinta Jesus. Hoje Alberto Augusto Goy veio nos agraciar com mais uma pintura mediúnica, não é, Alberto? Com certeza. É um prazer estar aqui novamente. Agradeço à Federação Espírita do Estado de São Paulo, a nossa amada Silvia e a todos que quiseram que eu retornasse. Muito obrigado, é um prazer. Olha, eu agradeço e todas as pessoas que nos assistem em casa também, viu, Alberto? Muito obrigado. Então fique tranquilo. Obrigado. Que nós vamos agora para a primeira entrevista. Creches da FEESP, em São José dos Campos. 160 crianças atendidas diariamente com refeições, atividades lúdicas, educativas e recreativas. Com muita alegria recebemos Heloísa Pires, que é uma ótima educadora, trabalhadora da doutrina espírita e filha do expoente do espiritismo, Herculano Pires. Heloísa, que alegria ter você por aqui. Alegria é minha, nesse ambiente gostoso, às vezes nem parece espírita, os espíritas de antigamente. Fraterno, muito obrigada, Silvia, por eu estar aqui. Mas é que é uma alegria de verdade ter você conosco. Eu sinto isso, sabe? A energia que corre aqui é de muita alegria. Então, hoje o nosso tema é obsessão entre encarnados, não é? Então, nós chamamos você para você dar algumas respostas aos nossos telespectadores. A primeira seria: existe obsessão entre vivos? A gênese de Allan Kardec nos faz compreender melhor a questão, hoje admitida pela parapsicologia, através de Luisa Heine e tantos outros expoentes da parapsicologia. A Gênese diz: estamos todos mergulhados na energia divina. Estamos todos mergulhados no fluido cósmico universal. E nesta energia existem ondas de pensamento, como existem ondas de som. Consequentemente, como peixes no fundo do oceano, queiramos ou não, comunicamos-nos. Mas ela diz, dependendo da qualidade do nosso pensamento,
sintonizamos com luzes ou com sombras. Ah, interessante. Mesmo entre os vivos, então existe essa possibilidade. Luísa Raine, a parapsicóloga não espírita, diz: mentes encarnadas ou desencarnadas se ligam via pensamento, por vias outras que não as dos sentidos físicos. E o esposo dela, Joseph Raine, diz: mas a mente não é física. Então aqui você já explicou como o espiritismo pode explicar essas ondas vibratórias e a captação das mesmas. E a captação, cada um capta conforme envia. Certo. Cada um estabelece sua ligação, sua onda de rádio. Entendi. Então, nesse momento, nós nos sentimos captando ondas de luzes e de alegria. Como alguns mergulham em ondas de depressão e ficam muito mal. Entendi. Agora, nos noticiários das televisões, dos jornais, a cada momento nós vemos assim problemas de pessoas que são sequestradas e que ficam sob o domínio de alguém e não conseguem sair, esposas que apanham dos maridos e parece que não conseguem sair dessa situação, vivem uma vida inteira submissas. Isso seria obsessão, Heloísa? Isso é uma dominação. A obsessão é o domínio que espíritos inferiores exercem. No caso de indivíduos, ontem ou antes de ontem, eu vi uma senhora que ficou 20 anos morando, o marido cavou um buraco na terra e ela ficou presa, teve lá 4 filhos. Uma subvida, ele está preso, mas ela disse depois: eu ainda gosto dele, eu tive vontade de dar um chacoalhão. Mas é o domínio de encarnado para encarnado. Olha, porque um exemplo ela não fugiu, atual. Né? Que nós porque estamos vendo nos noticiários. Né? Não bastava dar um grito então de ela não socorro. Fugiu mesmo, ela ainda estava como passarinho dominado pela cobra, que é uma coisa também. A mosca, que às vezes a aranha está ali, ela vai chegando e cai. Olha que coisa interessante, um exemplo muito importante dos dias atuais, né? Você lembra, nesse momento, assim, de alguma história sobre obsessão de encarnados na literatura espírita? No livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz conta que o provedor da casa tinha uma amante. E ele estava saturado da mulher. Certa noite até ele tenta matá-la e não consegue porque a filhinha é acordada e grita. Mas o importante, na casa a esposa está parada e aparece a figura da amante que é encarnada. É apenas uma projeção telepática. E ela atormenta a esposa, ela fica em volta da esposa. Exigindo o auxílio dos espíritos amigos, que acabam fazendo o homem sair da casa, porque a tortura que a esposa boa, querida, estava exposta era imensa. E o obsessor não era desencarnado, era amante encarnada do marido, além do próprio marido. Então, há a possibilidade de a pessoa fazer isso propositalmente? Propositalmente. Nos livros de parapsicologia ensinam até exercícios, alguns, para o indivíduo desenvolver conscientemente esse poder que nós temos, que nós não usamos, se bem que nós usamos com os filhos. Quantas vezes sentamos aos lados dos nossos filhos projetando pensamentos de equilíbrio, de amor, que eles, dormindo, recebem. Então, esse lado bom, bom que nós passemos para os nossos amigos de casa. Isso é importante. Isso é importante. Se nós temos esse poder, usá-lo para o bem. Usar para a educação, usar para estimular os caídos, os depressivos. Nem precisa ficar falando, pense, envie seu pensamento, envolve em luzes, é o bem, a atuação do pensamento no bem. Jesus nos chega até hoje, nos auxiliando através dessa telepatia do amor. Olha. Agora, Hitler se expressou na telepatia do desamor, e como ele dominou multidões. Ele e os subalternos dele
foi uma época de loucura, uma obsessão coletiva, de encarnado para encarnado, com auxílio provavelmente de desencarnados. O líder tem esse poder também Da pessoa que tem, né? Muito magnetismo, Certo. pensamento firme, exige de todos nós uma atenção. Porque Jesus disse, orai e vigiai. Porque as ondas estão em volta, nós selecionamos. E quando não conseguimos selecionar, o resultado é triste às vezes. É verdade. Então, há a possibilidade de nós preservarmos essa atuação de alguma forma, principalmente essa que você está dizendo, coletiva, porque é muito difícil, né? A consciência coletiva, às vezes pelo menos a gente vê isso muito nos jovens, não é? Aquela ideia de fazer uma bagunça qualquer. Os black blocs Pois atualmente. Isso é muito essa atual. torcida, né? Pois é. Corintiano mata São Paulino, São Paulino mata corintiano. O que é isso? A Heloísa, dá uma ideia pra gente, para esses nossos amigos de casa que ficam preocupados às vezes que os filhos saem, não sabem onde eles estão, podem estar num movimento desse, até correndo risco de vida. Risco de vida. Ontem ou antes de ontem morreu um que foi socado por uma torcida. Acho que foi o São Paulo contra o Santos. Não E eu tenho uma amiga que o menininho adora pôr roupa de torcida. Eu falei, pelo amor de Deus, não deixa. A época é de loucura. É preciso, primeiro, se preservar. Não leva a criança em torcida, não deixa usar camisa de torcida. Não incentivar também não incentiva. isso, não é? Leis mais rígidas que sejam aplicadas. É verdade. Oração, educação, organização. O movimento contra drogas, amor exigente conseguiu muito em fazendas que fazem os jovens trabalharem, gastar energia, cansarem. Outro dia encontrei uma das dirigentes do Amor Exigente, ela me explicava como eles agem primeiro, trabalhar, enobrece, descarrega energias. Então, o que está faltando? Os nossos jovens são proibidos de trabalhar, quando antigamente todo mundo trabalhava. Verdade. Era um orgulho para o jovem dizer que trabalhava desde os 13 anos, 14 anos. Isso mudou, não é? Então, como não criaram novas fontes de emprego, ou não acham suficientes, proibiram. E é terrível, eles andam pelas ruas sem ter o que fazer. Porque ninguém vai ficar estudando dia e noite, principalmente quando não gosta. E oração, é Jung quem diz, é preciso desenvolver a espiritualidade, a religiosidade, a fé numa força maior, Deus. Senão a vida fica muito esquisita, você nasce e morre e daí? E daí, é verdade. Se acaba tudo, não vale a pena ser bom? Se acaba tudo, tanto faz eu ser bom ou mal. Mas se eu sei que eu vou continuar, se eu sei que existem seres de luzes, se eu sei que eu vou reencarnar na Terra, eu vou ficar mais atento. É verdade. Olha, em todas as entrevistas que nós temos feito, o que nós notamos é isso, não é? Qualquer tipo de assunto, nós acabamos chegando sempre a essa conclusão, que a educação tem que ser dada desde a infância, dentro de casa. Os pais não podem delegar essa educação para ninguém. Se a escola der, é melhor, mas nunca deixar para lá. E aproveitar essas janelas da possibilidade que Piaget apresenta, que permite até 9 anos maior captação dos ensinamentos. Pois é verdade. É a importância da evangelização da casa espírita, ou da casa espiritualista que frequenta. Eu falava para as minhas noras, se você é católico, leve na igreja católica. Claro. Se é protestante, leve. Importante a criança crescer com a noção de Deus, de saber que Deus é um Pai misericordioso, bom, e que ela tem onde se segurar no momento de desespero. Nossa, as parábolas lindas, parábola do filho pródigo, parábola da ovelha perdida. Nós adultos, eu já idosa, nos encantamos. Deus me ama, mesmo com erros, Deus me ama. É verdade. E eu serei uma luz. Ai, ai.
Agora, aqui existe uma pergunta. A possibilidade de obsessão entre encarnados aparece na história do nosso planeta? Quantas vezes Napoleão, que veio, segundo o Livro dos Espíritos, com uma tarefa maior, auxiliar a França, mas no fim, pela ambição, na realidade, ele se tornou um obsessor. Pegou aquele grupo, coitados de franceses, grandes generais, e inventou de invadir a Rússia. E aí começou a queda de Napoleão, porque ele se perdeu na ambição, no desejo de conquistar o mundo. Olha. Alexandre o Grande, a própria Cleópatra, que primeiro estabeleceu uma ligação telepática que deixava Marco Antônio louco. Depois ela tinha uma capacidade de envolver, de dominar. E na história... Olha, quantos nomes importantes que, a seu ver, então, poderiam ter feito mais. Na noite de São Bartolomeu, Rochester tem um livro lindo, além daquele livro e filme A Rainha Margot, se não me engano é do Dumas. A noite de São Bartolomeu, Carlos Fraco, um soberano fraco, filho de Catarina, havia dito que queria unir o povo, que todos eram filhos dele. Aí Catarina, uma pessoa com uma capacidade de envolvimento terrível, convence Carlos a convidar também os protestantes, porque ela tem um plano, mandar matá-los. E Carlos consegue reagir durante um tempo, depois ele é envolvido por Catarina, obsessão de encarnado para encarnado. Olha lá. Quase acabam com os protestantes, foi uma mortandade de irmão para irmão, e depois Carlos entra em depressão. Mas no dia ele também estava lá ajudando, provocando a morte. Esse é um caso típico. Ele que pretendia abraçar todos os filhos católicos e protestantes se torna um tirano terrível, influenciado, obsedado pela mãe Catarina e provavelmente por mentes em desequilíbrio, encarnadas e desencarnadas. Foi uma teia. Veja, fatos registrados na história, não é E que verdade? continuam... Talvez por isso os telespectadores perguntando, não é? Porque fatos mediúricos nós temos, mas esses fatos todos conhecem, estão registrados. E antes de ontem eu vi um caso, eu não me conformo até agora. Um senhor idoso recebia sua aposentadoria, saiu da terra dele porque bebia e morava num quartinho pequeno e se envolveu com ele, idoso, a moça 27 anos. E a moça o envolveu de tal forma e prometeu tantas alegrias numa noite de amor que ele se deixou amarrar. Aí ela o matou. Sorte que ele tinha um recibo de uma cama que ele havia dado para ela. E a polícia chegou à moça. Obsessão de encarnado para desencarnado. Olha. A irmã dele falou, ele estava obsedado, ele estava apaixonado. Ele fazia tudo o que ela queria. No caso, obsessão de encarnado para encarnado. Para encarnado. A moça encarnada, 27 anos, o idoso, e ela fazia o que queria com ele, tadinho. Nossa. Vocês estão gostando, não estão? Tenho certeza. Mas nós precisamos ir para um intervalinho e voltamos já já.
A Federação Espírita do Estado de São Paulo está de portas abertas de segunda a sábado, das 8 horas às 20 horas e 30 minutos. E também aos domingos, das 8 horas às 17 horas, para atendimento gratuito. Procure o Departamento de Orientação e Encaminhamento, DEPOE, localizado na Rua Maria Paula, número 140, Bela Vista. Estamos de volta com o programa Um Sentido para a Sua Vida, hoje com Heloísa Pires falando sobre obsessão entre encarnados, ou seja, entre pessoas vivas. Heloísa, a parapsicologia aceita essa influência entre mentes físicas e extrafísicas? A parapsicologia estuda e verificaram até através das fotografias Kirlian que alguns encarnados roubam assim dizendo, a energia do outro. Às vezes inconscientemente. É comum encontrar alguém que conversa, ri. Quando sai, nós ficamos com sono. Tem pessoas que parecem especialistas, embora muitas vezes não saibam, nesse roubo de energia. E pode ser inconsciente. Pode ser inconsciente. Aparece a pessoa com muita energia na mão e quando esse vampiro, entre aspas, se apresenta, a energia some, passa para o outro. É um vampiro de energia. Um vampiro de energia, Olha. Consciente ou inconscientemente. Às vezes, a própria pessoa doa num passe, num gesto do amor, mas muitas vezes é um indivíduo que, sem querer, talvez em outras encarnações, ou no livro Libertação, André Luiz fala sobre uma escola de espíritos necessitados que aprende os recursos de roubar energia, de introduzir pensamentos errados. Talvez tenha se preparado do lado de lá ou do lado de cá. Ou seja, uma habilidade que ele desenvolveu no tempo. Como a pessoa pode se proteger? Mantendo um nível de pensamento elevado. Herculano, num pequeno grande livro, Obsessão, Passe e Doutrinação, ele aconselha, diga todas as manhãs, sou filho de Deus. Tem o Salmo 23, o Senhor Deus é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale escuro da sombra da morte, Deus está comigo. E como Deus é a força maior do universo, as luzes sempre vencem as trevas. Agora precisamos nos ligar com as luzes, vigiando nossos pensamentos, mantendo a alegria, dizia São Francisco de Assis. Isso é importante. Você acha que essa vampirização, entre aspas, seria uma vampirização mesmo de energias, como nós já vimos, ela pode levar à morte? Eu creio que não, porque a morte é determinada por Deus. Pode chegar, o indivíduo fica muito extenuado, precisando de tratamento. Mas quem dá a vida e tira a vida é Deus, Criador do universo, Senhor de todas as coisas, que nos ama tanto que nos criou à sua imagem e semelhança. Mas aí os parentes se deparam com uma situação dessa, eles têm que tomar uma providência. Tomar uma providência. No livro Libertação, o marido é intuído a levar a esposa, que está profundamente ligada a mentes desequilibradas, para uma sessão espírita de desobsessão. E aqui na FESP nós temos exemplo, eu fiz vários tratamentos para entes queridos com a Dona Rosa. Nossa! Dona Rosa Freua de Carvalho. E com a Dona Ivone Carvalho também. Nossa, eles me ajudaram. Por isso eu amo muito essa casa, em momentos de crise. E acabava o tratamento, o indivíduo mudava para melhor. Nossa, que depoimento maravilhoso que você está dando. É na pele, a gente sente. Né? Por isso que a fé vai desenvolvendo, né? Também, né? Silvia, a gente tem tantas provas, a gente não tem nem como negar. Não dá para negar. Então essa força mental pode ser auxiliada para o bem? Deve ser para o bem. Certo, também. E em casos de necessidade, de depressão, Herculano também tem um livro lindo, O Ser e a Serenidade. Ele diz, nunca te deixes abater,
procura a perfeição, supera a circunstância. Quando nos abatemos, ai, ninguém me ama, ninguém me quer, ai, estou tão só, pronto. Mergulha em ondas de necessidade. Então eleva o pensamento, canta, vai ver um bom filme, venha tratamento aqui na FESP, precisa de ajuda. Faça alguma coisa, pelo amor de Deus, de preferência começa com uma desobsessão. Tá bom. Procura a perfeição, não faça as coisas erradas que você tem que refazer. Uma encarnação mal conduzida exige outra encarnação difícil. Tolice. Supera as circunstâncias. Mas a nossa existência é um constante superar. Viemos de dentro dos mares mornos, formas primitivas, unicelulares. Viemos num crescendo até chegar agora, nesse corpo magnífico, mesmo velhinho, um instrumento flexível, no século XXI. E vamos continuar nos aperfeiçoando, porque somos luzes e somos deuses. Oh, que maravilha! Agora, os meios de comunicação, jornais, revistas, livros, eles também conseguem agir como obsessores de encarnados? Nossa, e como? Uma notícia ruim, eles vibram. Aí repete. Você liga a televisão, parece que começou naquele dia. Agora, a mídia deveria colocar notícias melhores. Às vezes colocam crianças estudando na França, filosofia, aprendendo o desenvolvimento moral, o respeito ao próximo. Mas às vezes você ouve um jornal televisivo ou pega um jornal escrito, espreme e sai só sangue. Por isso é bom assinarmos as revistas e jornais espíritas para nos iluminarmos. Tudo bem, é verdade, mas acho que com o tempo, né, o mundo vai mudando e a conscientização das pessoas vai entrando nesse segmento de que nós precisamos de pensamentos melhores, de notícias. Nós fizemos uma campanha pelo jornal que não deu certo. Campanha, a gente tem que dizer o que dá certo. Claro, não dá claro. Certo. Campanha de boas notícias, nós não recebemos uma. Luísa, verdade. Mas eu tenho o jornal, eu te mostro o jornal. Mas basta você ligar para as casas espíritas e pedir que mandem. O Richard Simonetti em Bauru tem um albergue maravilhoso. Sim. A Nena Galves tem uma instituição imensa profissionalizante. Então, a FESP tem, cuida dos velhos, das crianças. As nossas coisas nós colocamos no jornal. Tem que colocar. Mas notícia mesmo do povo que lê, eles não parece que não sabem, parece que não tem. Vai ver que acharam que muita gente ia mandar, um ficou esperando o outro. Pode ser, mas aconteceu isso, viu? Isso é triste, vamos mudar essa história. Vamos mudar. Como que nós podemos agir como cidadãos atuantes no mundo material para amenizar o problema obsessivo? Temos que principalmente emitir pensamentos bons e conversar sempre num sentido elevado. Livros profundamente tristes que não trazem uma réstia de luz, livros que endeusam o mal, os obsessores, as trevas, não são livros convenientes. Entendi. Podemos até ler para informar, mas logo ler uma obra boa. Então é melhor ler André Luiz, Emmanuel, que trazem ao lado das sombras o poder da luz. Nenhuma sombra consegue vencer o poder da luz. É verdade. E se nós conseguirmos manter uma luzinha em nosso interior, um fósforozinho, já conseguimos criar um escudo que nos protege. É verdade, isso é animador, não é? Animador. Está Paulo, dentro de... O querido Paulo diz, é necessário vestir a couraça da fé e o capacete da esperança. Esperança e certeza de que vamos para um mundo melhor. Ou transformamos a Terra num mundo melhor e aqueles que não querem caminhar vão nascer como um remédio poderoso em planetas primitivos, ou vamos nos projetar em mundos melhores. Sem dor, sem violência, vai ser delicioso. E o Espiritismo?
pode fazer algo por esse problema. Olha, a reencarnação, a lei da reencarnação que foi tirada por Constantino, porque a esposa dele não gostou da reencarnação, ela tinha Ou seja, medo. a igreja já acreditava na reencarnação. reencarnação. Sim, os primitivos vamos deixar claro para os nossos amigos de casa. Jesus falou a Nicodemos, Claro. é preciso nascer de novo. E falou, Elias esteve entre vocês e não reconheceram. Então, essa é a chave, porque se eu vou renascer, eu quero renascer em melhores condições. Ninguém vai ser tolo de criar dificuldades, por mais egoísta que seja para ele mesmo. A reencarnação é a lei maior, que mostra que todos somos iguais. O esqueleto é igual, o cérebro, todos os órgãos. Às vezes existe só uma cor diferente na pele, que não é nada. Não é nada, realmente. E aí, os desencarnados, que já morreram, não é? Para os nossos amigos que não utilizam essa palavra, podem obsediar os encarnados de lá para cá, no De caso. lá para cá. Para eles é fácil também. Em geral, são indivíduos ligados a nós há várias encarnações. Certo. Penetrando no passado deles, eles veem que foram nossos amigos, nossos inimigos, que estamos caminhando juntos. Os laços de amor não se destroem. E às vezes parecem laços de ódio, mas são laços de amor. A pessoa acha que o outro fez algo que não devia para ele. Mas numa encarnação anterior ele agiu da mesma forma. A desobsessão é isso. Sim. Mostra o passado e convence cada um a crescer espiritualmente. Certo. Por eles e por nós temos que orar, frequentar uma casa espírita, de preferência porque tem a desobsessão, que trata com amor, não tenta afastar com exorcismo os espíritos desencarnados em necessidade, e procurar manter um pensamento o melhor possível. Entendi. Agora, como o nosso foco hoje é sobre encarnado, eles poderiam estar se perguntando, é mais fácil tirar um obsessor desencarnado do que um encarnado? Olha, depende. Eu vi um caso no livro Autismo, aliás, Casos Lindos, do Hermínio Miranda. Ele conta de uma mãe, de uma moça que quando se libertou da mãe autista, agora ela é professora de zootecnia nos Estados Unidos. Mas que a mãe era maluca, tadinha, estava desequilibrada. Certo. E certa vez ela deu um presentinho para a filha. A filha, fechada no mundinho dela, amarrou o presentinho num barbante e foi carregando pela escada. A mãe ficou revoltada, fez um escândalo, bateu na filha. A menina, desesperada, pegou um caquinho e feriu o rosto. E aí a mãe internou-a e ela ficou muito tempo internada. A mãe era uma obsessora terrível encarnada, precisando de auxílio, precisando de uma internação, a mãe, não a filha que foi internada. Coisa. Mas a menina sobreviveu, espírito forte venceu. É hoje uma mulher muito considerada. Entendi. E em que livros nós podemos encontrar mais informações sobre o processo obsessivo? Herculano tem o livro Vampirismo. Kardec tem o livro Obsessão. Jesus conta a história linda de um homem que tinha obsessores e foram afastados. E o coração do homem continuou vazio. E aí veio, o obsessor sentiu saudades, veio e vieram outros piores. Fazer o bem, auxiliar o próximo, preencher nosso coração de luzes. As obras de André Luiz, magníficas, e mesmo certas obras de parapsicologia. E olhar nossa volta. Às vezes nós vemos esposas obsedando esposo, esposa obsedando esposa, mães obsedando filhos, pais que querem que o filho seja doutor, como diz Kardec, ele quer ser um artesão. Nossa, Então, isso nós vemos muito. Nós vemos muito. Verdade. E há que haver um processo educacional de despertar de consciências para uma mudança de atitude
sobretudo no processo educacional dos filhos e dos educandos nas escolas. Heloísa, estou sendo avisada que o nosso tempo acabou. Eu gostaria de ficar aqui semanas conversando com você. Você é generosa, nós sintonizamos. Isso é muito bom. Obrigada, Obrigada, Heloísa. querida. Venha sempre, Obrigada. esteja conosco, que esse programa fica muito melhor com você. E eu com vocês. Obrigada. Obrigada. Vamos para mais um intervalo, queridos amigos? Encontros Impossíveis é um espetáculo contemporâneo com cenografia arrojada e tecnologia de ponta. Você vai se surpreender com Adão, um jornalista interpretado por Renato Prieto, e a visita de grandes personalidades do mundo. Com texto de Rodrigo Fonseca, direção de Gustavo Gelmini, contando ainda com o ator convidado Victor Meirelles, o espetáculo entrelaça diálogos de grande sensibilidade, impacto, provocação e humor. Em cartaz de 23 de agosto a 23 de novembro, sábados às 19 horas e domingo às 17, no Teatro Jaraguá, na Rua Martins Fontes, 71, na Bela Vista. Informações 11 3255 4380. História sobre Reencarnação é um livro que nasceu da ideia de explicar, de forma romanceada, toda a problemática pessoal, familiar e social em relação à reencarnação. Reencarnações vencedoras ou não, penetramos na inspiração dos autores e sentimos a exuberância de detalhes que elucidam os mais complicados romances. Histórias de inimigos na família, abortos, almas gêmeas, reencarnação em outros planetas, histórias sobre avós e netos, arrependimentos, reparações, transformações, saudades, perdão, muito amor e ódio estão gravadas nestas páginas. É com grande alegria que trago uma notícia para vocês. A festa de rua típica francesa, em homenagem a Allan Kardec, foi considerada oficialmente no calendário da cidade de São Paulo, a maior cidade do Brasil. Agradecemos a todos que colaboraram para que isto acontecesse. Acompanhe as obras das edições FESP. Se você ainda não possui essas obras em seu acervo, não perca tempo. Garanta já o seu livro na livraria da FESP, localizado na Rua Maria Paula, 140, Bela Vista. Para o quadro que é o Espiritismo, nós trouxemos Girlane Costa e Silva, que é educadora, trabalhadora da FESP há muitos anos, já foi diretora da área de ensino, também da área de divulgação. Girlane, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, obrigada pelo convite, para estar aqui mais uma vez. Então, nós temos perguntas, assim, dos nossos telespectadores a respeito de obsessão. Vem muitas perguntas sobre obsessão. E uma pergunta constante é essa sobre a possibilidade de um encarnado, ou seja, uma pessoa que está viva entre nós, obsediar aqueles que já se foram, os mortos ou os desencarnados, como nós chamamos. Os famosos espíritos. Os famosos espíritos. Parece que é um processo difícil, mas é muito mais normal do que nós imaginamos. Olha. Por quê? O amor exagerado, o apego exagerado, esse amor torto, não é? Apaixonante, paixões, que ligam duas criaturas, ele permanece mesmo após o desencarne de uma delas. E esse amor-apego, ele persegue, ou ele, de uma forma equivocada,
continua ligado a esta criatura. Após o desencarne, existe um período de perturbação natural para o espírito que deixa a vida material e passa a viver no mundo dos espíritos. Ele tem que fazer um ajuste, uma adequação. E esse ajuste é um período mais longo ou mais curto, dependendo do seu conhecimento sobre essa vida espiritual. As pessoas muito materializadas, elas têm um período mais longo de adaptação. As pessoas mais espiritualizadas, que já conhecem a vida espiritual, essa adaptação é mais rápida. Mas o apego do que ficou, do parente, do amigo, do amor que ficou, prende essa criatura. Não deixa que ela siga o seu curso natural das coisas. Porque nascer e morrer são processos naturais da vida no planeta Terra. E um outro caso também são as pessoas que, no caso das heranças, Silvia, quando a pessoa deixa, o morto, digamos assim, deixa uma herança e os herdeiros não aceitam a divisão que o morto quis dar, existe também uma ligação de desrespeito, de desespero e de raiva. E Entendi. isso também é um apego que prende este espírito desencarnado. Então existe uma obsessão, às vezes inconsciente. É por isso que nós precisamos nos evangelizar. O ser humano precisa pensar um pouco mais sobre a vida pós-morte. Porque enquanto ele se mantiver materializado, sem tomar esse conhecimento, neste processo que é natural, ele vai sempre sofrer essas exceções. Então, o melhor caminho é a evangelização do espírito. Pensarmos na vida espiritual, na evolução desse espírito. É assim que nós nos precavemos contra esse tipo de obsessão. Eu acho que a educação espírita por si só, tanto a dos jovens, das crianças como dos adultos, ela enfoca bem essa parte do amor verdadeiro. O que é o verdadeiro amor e o que é paixão, que é muito diferente, né? Porque a criançada, a moçada costuma dizer, estou apaixonado. Quando, na verdade, esse termo não é bem o amor. Daria para você explicar isso para a gente? A paixão é um amor equivocado. É esse apego exagerado que as pessoas têm, que limita. O amor, ao contrário, é um sentimento puro, é um sentimento maior. A pessoa que ama, ela não quer prender o outro. Ela não prende nos seus caprichos, nas suas vontades. Ela liberta, porque ela quer que o objeto do seu amor cresça, evolua, seja feliz. Não fica tolhendo o outro. Quem tolhe é a paixão, porque a paixão quer dominar. Ela quer dominar o outro, a vontade do outro. Então, é por isso que eu digo sempre que a paixão é um amor equivocado. A pessoa pensa que está amando, mas está usando orgulho, vaidade, para dominar o outro através de um sentimento equivocado. Quer satisfazer os seus próprios interesses. Os seus próprios interesses e não quer ver desejos. o outro progredir, se melhorar. Nós vemos muito isso nos casamentos, não? Entre as pessoas não só nos casamentos, Silvia, mas também nas relações de pais e filhos. Quantas vezes os pais desejam para o filho um sonho que era seu? Ele tinha um sonho de seguir uma carreira, uma profissão, não conseguiu por circunstâncias da vida. Por falta de capacidade. Por falta de capacidade até. E quando ele tem um filho, uma filha, ele foca naquele filho, através de também um amor equivocado, que este filho realize o seu sonho não realizado. Então ele tolhe a liberdade do filho de escolher o caminho a seguir e de buscar a felicidade a seu modo. Ficam todos infelizes no caso. Todos infelizes, todos presos. São cadeias. Porque dessa relação... Cadeias, esse nome, essa palavra expressa bem. Porque nessa relação existe uma alternância de amor e de ódio, ao mesmo tempo. Um sentimento muito equivocado, e esse sentimento, ele prende como se fosse uma cadeia, ele não liberta. Girlane, existe a obsessão recíproca? Existe.
e é mais comum do que nós pensamos. Quando duas pessoas que têm um sentimento de amor, de amizade muito grande, elas têm prazer em conviver. E essa convivência pode até ultrapassar a vida terrena. Elas se relacionam, elas se mantêm ligadas para uma relação fraterna de companheirismo, de cooperação. Mas também existe caso em que essas paixões, que já falamos antes, as pessoas se relacionam de uma forma dominadora. E André Luiz traz um caso dos domínios da mediunidade de Libório e Sara. Libório, ele era um rapaz que tinha alguns problemas de relacionamento e tinha uma mãe muito doente. Aí ele diz à mãe que vai comprar remédio, pega o dinheiro da casa, que era para comprar medicamentos para a mãe, sai, diz que vai comprar medicamento e já volta. Era carnaval. Libório se perde nas festividades durante todo o carnaval e volta quando o carnaval acaba e vê a mãe já quase desencarnando, atendida por vizinhos. E ele, exausto, vai tomar um banho. Só que, sob o efeito do álcool, ele abre o gás e adormece. E nisso ele desencarna. Ao chegar na vida espiritual e se perceber nessa situação, ele chama pela mãe e pela namorada, que era a Sara. E ele passa a obsediar a Sara encarnada. E a Sara também começa, no pensamento, nesse amor-apego, a buscar o Libório. Levado a uma casa espírita, do nosso irmão Raul Silva, né, cujo mentor era Clementino, ele é levado, né, o Libório, para uma colônia de tratamento espiritual. Certo. E a Sara, encarnada, à noite, no desdobramento do sono, ela foge e vai buscar o Libório. Olha porque eles lá. se alimentam dessas vibrações, dessa matéria mental que une os dois. Nossa. Então, este amor recíproco, quando é Achando verdade, que é um verdadeiro que é um amor. verdadeiro amor. E Olha. era realmente uma obsessão, uma paixão que passou desse desencarne do Libório e continuou. E esses apegos existem quando há um domínio. Porque Kardec nos diz que quando há obsessão é sempre porque há imperfeição moral. E quando nós estamos nessa sintonia vibratória, nessa mesma corrente mental, elas podem acontecer não só entre amantes, como entre membros de uma família ou mesmo entre pais e filhos, que nós tanto falamos. Olha, sabe uma pergunta que eles fazem muito aqui? É a respeito, assim, de obsessão ser mais fraca, né? Se, por exemplo, nós podemos perceber que estamos sendo obsediados, existe esse tipo de obsessão? Um grau de obsessão. Ah. Kardec nos fala que a obsessão ela tem vários graus, ela vai se aprofundando. A primeira obsessão simples. Nessa obsessão simples, a pessoa percebe que está sendo envolvida por um outro pensamento que não o seu. Se ela for atenta, se ela estiver ligada, ela busca ajuda. E ela vai ao centro espírita, sério, e procura ajuda para um tratamento dessa obsessão simples. Não é simples porque é iniciante. Entendi. Na sequência, nós temos a fascinação, que se equipara às grandes paixões. A pessoa não dá conta de que está sendo obsidiada e ela se compraz. Ela está apaixonada pelo seu obsessor. Ela entra nessa relação e afasta todas as pessoas que tentam avisá-la, que tentam levar para uma assistência, ela não aceita. E vai se afastando dessas pessoas que querem socorrer. Aí ela vai caminhando por um grau mais profundo. Então existe realmente graus, não é que seja mais simples, é o início, o meio e
a profundidade dessa obsessão. Certo. Mas neste início, Girlane, a pessoa que esteja, vamos dizer, educada espiritualmente, ela consegue perceber essa presença e sair desse problema? Consegue, porque assim, a nossa sintonia normal, nós convivemos numa sintonia de mortos e vivos. Cada ser emana, através dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das suas vibrações, uma atmosfera fluídica. E nós estamos acostumados com pessoas com as quais convivemos. E também amigos espirituais com os quais convivemos. Quando nós percebemos uma outra vibração, uma outra sintonia, mais desarmonizada, aí é o momento de estarmos atentos e buscarmos ajuda. Neste primeiro momento. Olha, foi excelente a sua explanação, as suas respostas. Tenho certeza que os nossos amigos de casa gostaram muito. Girlane, muito obrigada. Muito obrigada Esteja pelo conosco. convite. Foi um dia muito feliz hoje ter você aqui conosco, viu, Girlane? Muito obrigada. Muito obrigada. E querido amigo telespectador, se você tiver ainda alguma dúvida, silviapuglia@fiesp.org.br. E retratando Jesus nessa tela mediúnica, o médium Alberto Augusto Goy vai nos trazer também uma mensagem, não é, Alberto? Isso. Você poderia ler para todos nós? Eu agradeço a Deus, a Jesus, a Silvia, a Federação Espírita e a mensagem do pintor. Jesus é a luz do mundo, mensageiro fiel da paz e do amor e da fraternidade entre os povos. Caridade pura, transformadora em gesto. Siga o pintor Sebastião. Eu agradeço, muito obrigado pela atenção. Muito obrigada a você, Alberto. Obrigado, Silvia. Esteja sempre conosco. Tenho certeza que os nossos amigos de casa poderão vir aqui até a Fiesp, até o saguão da sede Maria Paula, para apreciar de perto esta linda tela mediúnica. Muito obrigada, Alberto. Obrigado. Queridos amigos, vamos agora para a mensagem do dia. A mensagem de hoje foi psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo Espírito de Emmanuel. Traços do inimigo. Quando Jesus nos exortou ao amor pelos inimigos, indicou-nos valioso trabalho imunológico em favor de nós mesmos. O adversário gratuito pode estar desinformado a teu respeito e, por isso, reclama esclarecimento e não represália. Talvez esteja experimentando certa inveja dos recursos de que dispões, e em vista disso, necessitará de caridade e silêncio para que não seja induzido ao desespero. Jesus conhecia esses lances de desequilíbrio da personalidade humana e, naturalmente, nos impulsiona ao perdão e à prece, em auxílio de quantos se nos façam agressores. Amar aos inimigos será abençoá-los, desejando-lhes a tranquilidade de que carecem, livrando-nos antecipadamente de quaisquer entraves com que nos desejem marcar o caminho. Abençoar aos que nos insultem ou maltratem é o melhor processo de entregá-los ao mundo deles próprios, sustentando-nos em paz ante as bênçãos das leis de Deus. Encerramos assim um sentido para a sua vida, esperando que este programa tenha sido do seu agrado. Não esqueça, caso tenham perdido algum programa anterior, podem acessar o portal da Fiesp, www.fiesp.org.br. Até a semana que vem, se Deus quiser, sexta-feira, às 12 horas.